Sabe, muitos de nós fomos completamente enganados sobre o que realmente significa prosperidade. O segredo, na verdade, não está na nossa conta no banco, está na eternidade. E se eu dissesse que o exato mesmo poder que ressuscitou Cristo vive dentro de cada um de nós hoje? Pois é, bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai fazer um mergulho profundo, quase cinematográfico, na alma do livro Nós em Cristo, O Segredo da Prosperidade Eterna, do Márcio Bringente. A nossa ideia aqui não é só repassar fatos históricos, mas entender essa transição incrível de uma vida comum para o que a obra chama de vida sobrenatural. Como a gente viu logo de cara no título, a nossa sociedade moderna meio que condicionou todo mundo a medir a riqueza só pelo extrato bancário ou por um sucesso que, vamos ser sinceros, passa rapidinho. Mas o autor quebra essa ilusão de um jeito muito forte. A verdadeira prosperidade não tem a ver com acúmulo material. Ela transcende isso. Ela foca numa transformação espiritual profunda e num acesso direto e constante ao sobrenatural. A nossa perspectiva do que é ser rico muda completamente. E é aí que entra uma parada muito intrigante na narrativa. Ao longo do livro, existe a menção frequente a uma força maior chamada de amigo do Bringente. Mas quem é esse amigo, afinal? E por que a descoberta dessa identidade vai simplesmente mudar a nossa história e a forma como a gente cocria a nossa realidade? Nós vamos desvendar esse mistério até o final da nossa conversa. Mas já adianto, guardem bem essa pergunta na cabeça. Bom, vamos direto para a parte 1. A verdadeira prosperidade eterna. Aqui é o momento em que a gente deixa de ser mero observador e assume de vez a nossa identidade como uma nova criatura. O mundo físico tem uma armadilha clássica, né? Acúmulo de bens, aquele reconhecimento social que brilha muito, mas some logo depois. É literalmente como tentar encher um balde furado com moedas. Em contraste total com isso, a prosperidade eterna oferece uma paz de verdade, um poder que opera no nosso dia a dia e um propósito inabalável. É uma fonte inesgotável de transformação contínua. O que nos leva à nossa parte 2, das trevas para a luz. Olha só que fascinante como o autor trabalha essa travessia das trevas para a luz, usando abordagens que integram até a programação neurolinguística. O processo começa com a nossa compreensão consciente, ou seja, a nossa mente lógica prestando atenção na narrativa bíblica. Mas o verdadeiro segredo está na absorção inconsciente. As palavras ali funcionam como sementes. Enquanto a gente foca na história, o nosso inconsciente vai abraçando essas verdades e plantando tudo lá no fundo da alma. E aí, naturalmente, essas sementes germinam por meio da aplicação diária, desabrochando na mais pura prosperidade espiritual. E o recado dessa imagem é super claro. Ninguém foi chamado para ser leitor de arquibancada. A verdadeira transformação exige engajamento ativo. A gente precisa aplicar os ensinamentos, experimentar a mudança e realizar essa prosperidade. A ideia é se imaginar caminhando ali, passo a passo, com os pés na poeira de Jerusalém, lado a lado com Jesus, sendo ensinado diretamente pelo Mestre em cada milagre. É uma escalada mesmo. E para ancorar tudo isso na prática, a obra traz o que ele chama de alfabeto da fé. É basicamente misturar a sabedoria bíblica com conceitos de neurociência e física quântica. Valores incríveis como abundância, inspiração e amor se conectam no nosso cérebro com verdade, dedicação e divindade. Quando a gente internaliza essas conexões, a gente está, na prática, reprogramando a nossa própria mente para cocriar a nossa realidade de acordo com os propósitos divinos. É muito poderoso. Agora mudamos um pouquinho o tom. Parte 3. Sabedoria divina e disciplina materna. Essa comparação é simplesmente genial, porque cria uma ponte muito familiar com a gente. Sabe o clássico poder de mãe? Então, aquelas frases que todo mundo já ouviu na infância refletem com muita precisão lições espirituais pesadíssimas. Quando uma mãe solta aquele "você não é todo mundo", no fundo ela está ecoando a identidade exclusiva do herdeiro, a ideia de que o Verbo nos fez únicos. Arruma esse quarto agora não é só sobre a bagunça do seu tênis jogado. Espelha Jesus purificando o templo, limpando os nossos corações. E até o temido engole esse choro, ganha uma interpretação na ressurreição de Lázaro, como triunfo absoluto da vida sobre a morte. É a disciplina do amor materno traduzindo o divino. Seguindo em frente, chegamos à parte 4, o chamado para obras maiores. Com o coração purificado e a nossa identidade resolvida, vem o chamado para a grande comissão. Jesus prometeu que quem cresce nele faria obras ainda maiores, mas calma, não significa necessariamente sair andando sobre as águas amanhã de manhã. Trata-se do impacto global, contínuo e transformador que nós podemos ter por meio da ação prática.
A fé não é uma poltrona confortável, ela é puro movimento. É um chamado para agir de forma sobrenatural no mundo. E essa missão global segue passos muito bem desenhados. Começa com a atitude de ir em frente, tirar a fé da inércia, sabe? Depois, fazer discípulos, batizá-los, expandindo a luz onde ainda tem trevas. Aí vem o ensino da obediência, que é manter a disciplina constante. E o passo 5 é o ápice, o mais reconfortante de todos, a promessa da presença. É a garantia inabalável de que a gente nunca, jamais vai caminhar sozinho até o fim dos tempos. E é exatamente nesse ponto que a gente conecta os fios daquele nosso mistério inicial. O que nos traz, finalmente, a parte 5, o segredo do amigo revelado. Lembra da nossa pergunta sobre o amigo do Brenhete? Pois então, a revelação é que ele não é um consultor de negócios e muito menos um coautor humano. É uma referência lindíssima e profunda ao Espírito Santo. Ele é a força divina, o mentor supremo que ativa esse poder sobrenatural dentro da gente. É ele quem abre as portas do impossível, sussurrando aquelas verdades atemporais e nos capacitando a escrever uma história de prosperidade que vai transformar vidas, nas palavras do autor, até depois do fim. Para encerrar nossa jornada de hoje, a gente fica com essa provocação ecoando. Se o exato mesmo poder que ressuscitou o Verbo encarnado habita dentro de nós hoje, nós definitivamente não somos figurantes nesse universo. Somos uma nova criatura. Então, à luz de tudo isso, quais obras maiores a gente vai decidir começar amanhã? Que a gente possa sair daqui com a firmeza de quem caminha lado a lado com o Mestre, prontos para viver essa prosperidade eterna de um jeito muito real e ativo. Muito obrigado por acompanharem mais essa análise e até a próxima!